Vamos falar mais sobre essa questão tributária. O nosso contato agora é com o Caio Bartini, que é professor de Direito Tributário, consultor jurídico. Doutor Caio Bartini, boa tarde. Boa tarde, Denise, a você e mais internautas. Bom, e nós vamos falar de imposto, mas a questão do ICMS, que foi aprovada pela Câmara, a nova fórmula de aplicação numa tentativa de baixar o preço dos combustíveis. Há críticas por parte dos estados. O senhor, como especialista em matéria tributária, acha que é válida essa iniciativa para se tentar garantir uma mudança de comportamento de preços? Denise, é um paliativo. Ela não vai resolver a situação e pode até, de certa maneira, se não for tomado o devido cuidado, ela pode até agravar a situação. Eu digo por quê. O ICMS sobre combustíveis era uma parcela significativa da arrecadação dos estados. Os estados aí têm no seu componente de arrecadação cerca de 18%, 19% de toda a arrecadação estadual advém do ICMS sobre combustíveis. E este valor também é repassado, 25% do que os estados arrecadam também são repassados aos municípios. E de acordo com o que nós vivenciamos hoje de crise fiscal nos estados e, consequentemente, nos municípios, eu não consigo verificar que esta medida de se colocar, por exemplo, uma alíquota unificada de ICMS, ela traria alguma espécie de benefício direto, uma vez que nós sofremos muito em relação à questão dos insumos que são importados, sofremos isso com o dólar. Então, para mim, seria uma medida tão somente paliativa. Exatamente. Da mesma forma, se questiona muito a proposta de reforma do imposto de renda que foi lançada pelo governo. O ministro Paulo Guedes do exterior falou que confia na aprovação das reformas, citou a reforma tributária. Agora, a reforma do imposto de renda não é uma reforma tributária, né? Então, o pessoal confunde, Denise, quando você fala em reforma tributária, as pessoas acabam confundindo que a reforma tributária vai ter diminuição de carga tributária. São coisas distintas. O Brasil ele precisa de uma reforma tributária? Sim. Por quê? Porque nós temos uma quantidade exacerbada de cumprimento de deveres administrativos, o que faz com que a própria manutença do cumprimento dessas obrigações seja complexa, seja para o próprio cidadão, seja para o empresário. Isso afugenta investimento, afugenta várias situações de investimento no país. Uma coisa nós falamos da reforma tributária. Não necessariamente a reforma tributária vai acarretar de imediato diminuição de carga tributária. Porque a questão da carga tributária, ela é intimamente ligada com a questão de despesa pública. Se você tem um aumento significativo de despesa pública, fatalmente você vai ter um aumento de carga tributária. Enquanto não se reduzir gastos, nós vamos continuar a aumentar as questões das receitas. E o maior volume de receita advém realmente de tributos no geral. Então eu não consigo enxergar, por exemplo, hoje, uma reforma tributária efetiva sem que eu tenha uma reforma administrativa de peso, sem que eu tenha reforma dentro do pacto federativo, né, e, consequentemente, enxugar a máquina estatal, que da forma que ela está, consequentemente, o aumento de despesa é algo que é irrefreável. E na verdade se esperava que a reforma tributária pudesse diminuir a complexidade do sistema tributário, que passa por alterações também no ICMS, que é um dos impostos aí que mais dão dor de cabeça para o contribuinte, para as empresas, entram lá no custo Brasil. A gente sabe que ele pesa demais sobre os serviços, sobre os preços em geral, mas tem de passar por uma reforma, não esse remendo que a gente está vendo agora por causa dos combustíveis, né? Exatamente. Isso está sendo tão somente, Denise, uma medida paliativa. Então fica aquela discussão entre o governo federal e os governos dos estados, cada qual colocando, por exemplo, a culpa desse aumento que nós estamos sofrendo de combustíveis nas suas respectivas tributações. Nós sabemos que a composição no valor do combustível, nós temos em torno de 40% somente de tributação. Então, do valor que nós pagamos na bomba por litro, cerca de 40% é de tributos. Elas são relativos aos tributos. O problema é
nós queremos tirar esses tributos. Eu concordo, nós temos uma carga tributária inchada, mas nós somente conseguiremos, de uma forma definitiva, diminuir carga tributária, diminuir despesa pública. Senão nós estamos tão somente tentando sempre bater no efeito e não na causa. A causa de uma carga tributária alta é um aumento de despesa pública ano a ano. Então, em vez de nós enxugarmos a máquina, em vez de nós cortarmos privilégios, não, isso vai sendo mantido, isso vai aumentando, isso vai onerando o orçamento fiscal. E, consequentemente, eu preciso de receita para cuidar dessa despesa. Então, vai ser muito difícil eu conseguir uma reforma diminuindo carga tributária se as despesas elas se mantêm no mesmo patamar. Agora tem toda uma discussão também pelo Senado, que pode oferecer maior resistência, até pela pressão dos governadores e dos secretários de Fazenda. Agora tem essa preocupação, perda de receita que pode fazer falta de outro lado, apenas para beneficiar quem consome os combustíveis, né? Porque existe um problema sério, logicamente, na fixação de preços dos combustíveis. A fixação de preços pela Petrobras, ela vai utilizar sempre características do mercado internacional, até mesmo porque nós temos grande parte de insumos que são importados. Então, nós acabamos dependendo, óbvio, da questão do próprio valor do dólar. E não só isso. Nós temos aqui também a observância de que essa receita para os estados ela é fundamental e, consequentemente, para os municípios também. E o problema é, quando você abre mão de uma parte da receita, em contrapartida, você tem que indicar uma outra fonte de custeio. Então, o que pode acontecer? Olha, eu vou reduzir aqui o impacto de carga tributária, só que em observância aos critérios orçamentários, o impacto financeiro orçamentário, eu vou precisar de um aumento X das minhas receitas. Então, eu diminuo de um lado, só que do outro lado eu vou encarecer. Então, de certa forma, vai ocorrer uma espécie de compensação. De que maneira o governo estadual, se isso vier a acontecer, vai fazer? Isso vai ser objeto, obviamente, de estudo. Mas, consequentemente, essa perda de arrecadação, a conta vai chegar. E, consequentemente, vai ser indicada uma outra fonte de custeio. De que maneira isso vai ser custeado? Aí vai ser um outro jogo de estudo e de poderes. Mais cedo aqui no Jornal Jovem Pan, eu estava até falando com o secretário de Mato Grosso, ele falou que tem alguns aspectos aí na fixação da alíquota que pode ser questionado até do ponto de vista de constitucionalidade. O senhor, como advogado tributarista, acha que passa por aí também? A questão que se leva justamente é a quebra do pacto federativo. Porque o que se discute é o seguinte: ora, se a União ela está fixando o valor da alíquota, ela está intimamente vinculando, nesse caso, a questão do meu orçamento, que seria do orçamento do Estado. Então, seria, de certa forma, um mecanismo que afrontaria o próprio pacto federativo. É dizer o seguinte: Estado, nessa questão do ICMS sobre combustíveis, você não teria autonomia para tratar a respeito disso. O problema é que a Constituição Federal ela já traz uma possibilidade, se houver uma determinação por uma lei complementar, e essa lei complementar em âmbito nacional, poderá sim ocorrer uma incidência monofásica do ICMS sobre combustíveis, ou seja, ele pode incidir uma única vez. E essas alíquotas, então, vão ser fixadas por meio dessa lei complementar. Quer dizer, isso vai também, Denise, muito do critério de interpretação, de exegese, de hermenêutica. A Constituição ela já prevê a possibilidade de uma incidência única no ICMS sobre combustíveis, a depender da lei complementar. Agora, de que maneira será fixada a alíquota? Aí eu entendo que essa fixação da alíquota deve, sim, sair pela aprovação ou observância do Conselho Nacional de Política Fazendária, do CONFAZ. Então, através de um convênio, o próprio CONFAZ deve ratificar essa alíquota para que ela possa ter a sua implementação e aplicação, sob pena, sim, de aí afrontar o Pacto Federativo.
Ouvimos o Caio Bartini, professor de Direito Tributário, advogado tributarista, consultor jurídico. Doutor Caio, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, a você e os demais internautas da Jovem Pan.